O ônibus da aviação Itapemirim parou às 3 da tarde no acostamento de Terra Vermelha. Isabela Drummond Lacerda desceu com uma mala de couro gasto e 3 anos de Salvador acumulados no corpo. Ela ficou parada um momento na beira da estrada. O ar cheirava diferente daqui. Não era o sal do mar nem o escapamento da cidade. Era o cheiro úmido de folha grossa, de terra que acabou de chover, de algo adocicado e podre ao mesmo tempo que ela levou anos para perceber que era o cheiro do cacau maduro caindo sozinho no chão porque ninguém tinha chegado a tempo de colher. Era o cheiro de casa. O caminhão de seu Valdemar, que fazia o frete entre a cidade e as fazendas do sul, estava esperando com o motor ligado. O homem não desceu para ajudar com a mala. Apenas acenou com a cabeça e disse que o coronel tinha mandado recado que ela fosse direto ao escritório antes do jantar. Não bem-vinda de volta, não como foi a viagem, disse Isabela mais para si mesma enquanto jogava a mala na caçamba. O coronel é o coronel, respondeu seu Valdemar como se isso explicasse o universo inteiro. Explicava. A estrada de terra para a fazenda Drummond durava 40 minutos quando não havia chuva. Naquele dia havia chovido de manhã e a lama vermelha grudava nas rodas do caminhão com uma persistência que parecia pessoal. Isabela olhava pela janela com o queixo apoiado na mão. As árvores de cacau passavam lentas dos dois lados, baixas, de copa densa, cheias de frutos em diferentes estágios, alguns amarelos como ouro velho, alguns ainda verdes, alguns com a casca enrugada e escurecida de um jeito que ela não lembrava de ter visto quando era criança. Ela não disse nada sobre isso. Guardou. A sede da fazenda apareceu depois de uma curva longa, a casa de 2 andares com varanda de madeira escurecida pelo tempo, os armazéns de alvenaria ao fundo, a balança velha de ferro embaixo da mangueira. Tudo igual, tudo exatamente como ela tinha deixado, o que de alguma forma era mais perturbador do que se tivesse mudado. 3 mulheres que trabalhavam na cozinha acenaram da janela. Isabela acenou de volta. Perguntou mentalmente onde estava a dona Zefinha e respondeu a si mesma, na sombra, como sempre, do lado dos cacaueiros mais velhos, onde ela dizia que a terra conversava diferente. O escritório ficava no térreo, fundo da casa, com janela para o pomar. A porta estava aberta. Coronel Heitor Drummond Lacerda estava de pé atrás da escrivaninha quando a filha entrou. 61 anos que pareciam 65. Cabelo mais branco do que ela lembrava. Os ombros ainda largos, ainda retos, o homem nunca aprendeu a curvar-se nem para cumprimentar padre. Isabela, disse ele. Era a confirmação de presença, como quando se verifica um item numa lista. Pai, ela respondeu no mesmo tom. Ele gesticulou para a cadeira do outro lado da escrivaninha. Ela sentou. Ele ficou de pé, o que era uma técnica que ela reconhecia. Fazer o outro se sentir menor sem dizer uma palavra. A fazenda está bem, disse ele, antes que ela pudesse perguntar. A colheita deste ano vai ser boa. As chuvas vieram na hora certa. Os preços do cacau não vieram, disse ela. Uma pausa curta. Ele olhou para ela com aquela expressão que não era raiva ainda, mas era o aviso de que a raiva estava considerando aparecer. Você passou 3 anos estudando economia para me dizer o que eu já sei. Estudei para entender o que os números significam, disse Isabela com calma. Posso ver os livros de contabilidade depois do jantar? Pode, disse ele, e havia algo nesse pode que ela não conseguiu decifrar. Condescendência, talvez, ou talvez algo mais perto de alívio disfarçado. Mas antes disso, tem uma coisa que preciso te contar. Isabela esperou. Heitor Drummond abriu a gaveta da escrivaninha, tirou um envelope e colocou-o sobre a mesa sem abrir. Ficou com a mão em cima, como se o peso dos dedos pudesse mudar o conteúdo. A família Monteiro de Itabuna, começou ele. Você conhece o nome. O velho Arthur Monteiro foi contemporâneo do seu avô. Os filhos tocam a fazenda deles agora, mas o mais novo, o Gustavo, cuida dos negócios. 32 anos. Uma pausa estratégica. Ele esteve aqui no mês passado. Isabela olhou para o envelope, olhou para o pai. Não, disse ela. Você não sabe o que eu vou dizer. Sei exatamente o que o senhor vai dizer. Heitor tirou a mão do envelope, mas não o abriu. Ficou de pé do outro lado da escrivaninha, como um homem que já tomou uma decisão e está apenas esperando que o mundo se organize em torno dela. É uma união que faz sentido, disse ele. Para as 2 famílias, para a região. Gustavo Monteiro é um homem de caráter e tem recursos que pai. Deixa eu terminar. O senhor não precisa terminar porque a resposta é não. Ela disse isso sem levantar a voz, o que era mais difícil do que gritar.
Eu voltei para ajudar a fazenda. Não para ser negociada como parcela de terra, o silêncio que veio depois era do tipo que tem textura. Heitor Drummond olhou para a filha por um longo momento. Depois guardou o envelope na gaveta devagar, com o cuidado de quem guarda algo que vai precisar de novo. Vá descansar, disse ele. O jantar é às 7. O quarto dela estava limpo demais. Isso significava que alguém tinha entrado e arrumado especificamente para a sua chegada, o que significava que o pai sabia exatamente quando ela chegaria e não foi esperá-la na varanda porque escolheu não ir. Ela ficou olhando para as paredes por 2 minutos. Depois lavou o rosto e desceu. A fazenda às 5 da tarde era um organismo diferente da fazenda ao meio-dia. Os trabalhadores que voltavam dos cacaueiros passavam pela frente dos armazéns com os cestos nas costas, a conversa baixa, o passo pesado da fadiga honesta. Isabela conhecia metade daquelas faces. A outra metade era nova, mais jovem, alguns com não mais de 16 anos. Ela estava descendo os degraus da varanda quando o viu. Tiago Mendes Alencar estava do lado do galpão de ferramentas, com um caderno aberto na mão esquerda e uma faca de colheita na direita. Falava com 2 trabalhadores mais velhos, apontando para qualquer coisa no caderno e depois para a direção dos cacaueiros. Tinha crescido. Não era o menino de 14 anos que fugia das tarefas para brincar de medir o tamanho dos frutos com uma régua quebrada. Os ombros eram mais largos. O queixo tinha ângulo. Mas a forma como ele inclinava a cabeça quando explicava alguma coisa, isso era idêntico. Ela não foi falar com ele. Ficou parada no degrau de baixo por tempo suficiente para que ele erguesse os olhos do caderno. Eles se olharam pelos 3 metros de distância e poeira entre eles. Tiago inclinou a cabeça levemente. Não era uma reverência, era reconhecimento. Ela respondeu do mesmo jeito. E então seu Benedito apareceu do nada, do lado do filho, e disse alguma coisa baixinho, e Tiago voltou a atenção para o caderno. Isabela desceu o último degrau e foi em direção ao armazém de cacau. O armazém cheirava a fermentação e a madeira velha. As baias de fermentação estavam quase cheias, caixas de madeira com a polpa branca dos frutos começando a escurecer. Ela andou devagar pelas fileiras, passando os dedos na madeira áspera das divisórias. Uma voz atrás dela disse: "Você não devia estar aqui." Ela virou. Tiago estava na porta do armazém, sem o caderno, com a faca presa no cinto. Falava baixo não porque fosse tímido, falava baixo porque havia outros por perto e ele sabia disso. "É propriedade do meu pai", disse ela. "É propriedade do seu pai", concordou ele. Por isso mesmo, ela não respondeu imediatamente. Olhou para as baias de fermentação, depois para ele. "Quanto tempo você tem aqui?" perguntou ela. "Trabalhando, quero dizer. Voltei faz 2 anos, depois que terminei o curso em Ilhéus. Agronomia. Agronomia. E meu pai te colocou fazendo o quê? O que seu Benedito mandar." Havia algo nessa resposta que não era ressentimento, mas também não era resignação. Era apenas a descrição precisa de uma situação que ele conhecia bem. Hoje foi inventário dos lotes da parte norte. "Os lotes da parte norte", repetiu ela, com os frutos murchos, um silêncio. Ele a olhou diferente agora, não mais o reconhecimento neutro de antes. Havia interesse genuíno, a atenção de quem encontra alguém que viu o que a maioria passa reto. "Você notou no caminhão", disse ele. "Notei na estrada." Ela cruzou os braços. "O que é?" "Vassoura de bruxa." O nome pousou no armazém como uma pedra em água parada. Moniliophtora perniciosa. Ela tinha lido sobre o fungo nos livros em Salvador, a praga que vinha devastando os cacaueiros da Bahia desde o fim dos anos 80, que transformava os galhos em vassouras secas, que matava os frutos antes de amadurecer, que tinha destruído fazendas inteiras na região. Tinha lido sobre isso como fenômeno econômico. Ver as árvores na beira da estrada era outra coisa. "Quanto da fazenda?" perguntou ela. "Parte norte está comprometida, uns 40% dos pés." Ele disse isso devagar, como quem entrega uma notícia ruim e sabe que a notícia vai doer. "A parte sul ainda está controlada, mas sem intervenção, em 2 anos chega lá também." "Meu pai sabe disso." "Seu pai sabe." Ela deixou o silêncio durar o tempo necessário para que o peso daquilo assentasse. "E o que você está fazendo a respeito?" perguntou ela. "O que seu Benedito mandar", disse ele de novo, e desta vez havia uma fratura muito pequena na voz, quase imperceptível, que dizia tudo o que a resposta não dizia. O jantar foi servido às 7 em ponto. Arroz, feijão, galinha caipira, farofa de manteiga e banana da terra assada.
A mesa da fazenda Drummond nunca teve mais ou menos do que isso. A fartura era princípio, a variedade era vaidade. Heitor Drummond sentou na cabeceira. Isabela à sua direita. Dois capatazes mais velhos, seu Raimundo e seu Alcides, sentaram do outro lado, como sempre fizeram, porque na fazenda Drummond se comia junto ou não se comia. Seu Benedito apareceu na porta do corredor durante a sobremesa. Chapéu na mão, expressão do homem que pediu desculpa ao chão mais vezes do que ao céu. Coronel, com licença, disse ele. O Tiago fez um levantamento nos lotes norte. Quer saber se o senhor tem tempo amanhã de manhã para... Amanhã de manhã eu tenho a visita do comprador de Ilhéus, interrompeu Heitor, sem erguer os olhos do prato. É que o relatório tem uns dados que talvez o senhor, Benedito... Heitor ergueu os olhos agora. A voz estava calma, o que era mais perigoso do que se estivesse alta. Seu filho voltou dessa escola com a cabeça cheia de teoria e pouca prática. O que eu preciso agora são colhedores com foco, não relatórios de menino que nunca botou o casal numa baia de fermentação na vida. Seu Benedito ficou parado na porta. Os dois capatazes olharam para o prato. Entendido, coronel, disse seu Benedito. Pode ir, o homem saiu. A conversa na mesa não foi retomada porque nunca tinha realmente começado. Isabela cortou a banana assada ao meio e não disse nada, mas olhou para o corredor onde seu Benedito havia desaparecido e algo nela, a parte que tinha passado 3 anos aprendendo a ler números, começou a fazer contas de tipo diferente. Ela pediu os livros de contabilidade às 9 da noite. A secretária, uma mulher chamada Neide que trabalhava para o coronel há 12 anos, trouxe 4 cadernos encadernados em couro e uma pasta de papel pardo com recibos. Isabela agradeceu, esperou Neide sair, fechou a porta do escritório e abriu o primeiro caderno. Levou 40 minutos para entender o que estava vendo. Levou mais 20 para ter certeza de que tinha entendido certo. Os números não batiam. Não de forma inocente, não do jeito que números às vezes não batem quando alguém esquece de lançar uma despesa. Havia uma diferença sistemática entre o que os livros registram como receita das colheitas dos últimos 2 anos e o que Isabela conseguia reconstituir a partir dos preços de mercado que ela conhecia. A fazenda estava produzindo menos do que o registrado, ou registrando mais do que produzia. De qualquer forma, havia um número que não existia na realidade, e esse número estava sendo usado para sustentar um empréstimo bancário que aparecia numa única linha quase escondida entre as despesas de manutenção. Um empréstimo de valor considerável, com prazo de vencimento que ela calculou ser em menos de 90 dias. Isabela fechou o último caderno devagar. Ficou olhando para a janela do escritório, onde o escuro da noite refletia o interior iluminado da sala como um espelho imperfeito. Lá fora, em algum lugar na direção dos cacaueiros, um João de Barro cantou uma vez e parou. Ela não foi dormir naquela noite. Ficou na cadeira do escritório com os cadernos espalhados na frente, copiando números na margem de um bloco de papel que tinha na bolsa, refazendo os cálculos de 4 formas diferentes para ter certeza de que o resultado era sempre o mesmo. Era sempre o mesmo. A fazenda Drummond, 3 gerações, 200 hectares, o nome mais antigo do município, estava, pelos seus cálculos, a aproximadamente 90 dias de não conseguir pagar o que devia. E o coronel sabia disso. E não tinha dito nada. A colheita começou numa segunda-feira com o sol ainda baixo e o orvalho pesado nas folhas dos cacaueiros. Isabela acordou às 5 da manhã com o barulho das charretes no pátio e o grito do capataz seu Raimundo organizando os grupos por lote. Ficou deitada por 2 minutos ouvindo aquilo, o sistema antigo funcionando com precisão mecânica, como sempre funcionou, sem saber que estava funcionando sobre uma base que não existia mais. Depois levantou, vestiu calça comprida e botina e foi para os cacaueiros. O lote sul estava vivo de uma forma que ela tinha esquecido que era possível. Os frutos pendiam dos troncos e dos galhos grossos, com aquela estranheza botânica que sempre a fascinou. O cacaueiro frutifica diretamente no tronco, não nas pontas dos galhos como as outras árvores, como se guardasse o mais precioso perto do coração. Amarelos, laranjas, alguns ainda verdes, todos do tamanho de uma bola de futebol pequena. Sob a luz da manhã filtrando pela copa pareciam lanternas. Os trabalhadores se moviam entre as fileiras com o podão de cabo longo, derrubando os frutos maduros com cortes precisos, nunca arrancar, sempre cortar, para não machucar o ponto de onde vai nascer o próximo. Os frutos caíam no pano estendido no chão.
Outros trabalhadores vinham atrás com os cestos. Isabela pegou um podão de uma das ferramentas reservadas e entrou na fileira. Doutora, não precisa, disse o trabalhador mais próximo, um homem de uns 50 anos chamado Edilson. Preciso entender, disse ela. Edilson encolheu os ombros com a sabedoria do homem que aprendeu que certos argumentos não valem o esforço. Ela colheu por 1 hora, errou o ângulo nos primeiros 5 frutos, quase deixou cair o podão uma vez, acertou o ritmo no 10º. O trabalho tinha uma lógica muscular que não se aprende em livro. Era o equilíbrio entre a força do corte e a leveza necessária para não machucar a casca do tronco. Quando ela finalmente encontrou esse equilíbrio, algo nela assentou junto. Foi Tiago quem apareceu na entrada da fileira às 7 da manhã. Ele parou quando a viu. Não disse nada por um momento. Você veio errada, disse ele. Estou na fileira 22 do lote sul, disse ela sem parar de cortar. Veio errada da cidade, esclareceu ele, e havia algo entre seco e respeitoso no tom. A maioria que estuda fora volta com vontade de reformar tudo na teoria. Você pegou podão. Peguei porque não sei o que estou vendo sem pegar. Ela cortou mais um fruto, acompanhou a queda com o olho. Me mostra o lote norte. Uma pausa. Seu pai mandou que eu ficasse no lote sul hoje. Eu não sou meu pai. Outro silêncio, mais curto. Ele considerou. Depois do almoço, disse ele. O almoço era servido às 11 na sombra dos jequitibás perto do armazém. Arroz numa panela grande, feijão gordo, charque desfiado, farinha grossa. Todo mundo comia junto. Era a regra da fazenda Drummond que vinha do avô de Heitor, que dizia que homem que come separado trabalha separado. Isabela comeu junto. Sentou no banco de madeira entre Edilson e uma mulher jovem chamada Graça, que devia ter uns 18 anos e fazia a colheita pela primeira vez. Graça estava com as mãos vermelhas do látex do cacau e não parava de olhar para elas com expressão entre orgulho e espanto. Passa limão depois, disse Isabela. Tira a mancha. Graça olhou para ela como se tivesse recebido um segredo. Coronel Heitor não almoçou com os trabalhadores naquele dia. Isabela notou a ausência sem comentar. O lote norte era outro país. Ela entendeu assim que entrou na primeira fileira. A copa estava diferente, galhos com crescimento anômalo, em forma de vassoura mesmo, densos e secos no meio da folhagem verde. Alguns frutos mal formados, enrugados antes de amadurecer, a casca com manchas escuras. O chão estava cheio de frutos caídos que ninguém tinha colhido, porque não havia o que colher. Tiago caminhava à sua frente sem pressa, apontando com a faca de cabo curto. Esse aqui, disse ele, parando diante de um cacaueiro com 3 vassouras visíveis nos galhos superiores. Tá comprometido faz pelo menos 1 ano. Esse fungo, ele não mata rápido. Ele vai tomando conta devagar. Ele tocou um dos galhos anômalos com a ponta dos dedos, devagar, quase com cuidado. Quando você vê a vassoura formada assim, o esporo já circulou pela árvore inteira. Não adianta podar só o galho ruim. E o que adianta? Ele a olhou. Decidiu alguma coisa. Tem 2 abordagens, disse ele. A convencional é podar agressivo e aplicar fungicida. Funciona parcialmente, dá trabalho, custa caro e não resolve o problema a longo prazo porque o fungo continua no solo. Ele começou a andar de novo. A outra abordagem é substituição gradual por clones resistentes. A Seplac desenvolveu variedades que têm resistência natural ao fungo. Você replanta em etapas, tira os comprometidos, coloca os resistentes, mantém os sadios produzindo enquanto os novos crescem. Quanto tempo para os novos produzirem? 3 anos para a produção plena. Mas o primeiro fruto aparece no 2º ano. Ela calculou enquanto andava. 3 anos era longo demais se o empréstimo vencia em 90 dias. Mas era infinitamente melhor do que a alternativa, que era deixar o fungo avançar até o lote sul e perder a fazenda inteira de qualquer jeito. Você apresentou isso para meu pai, disse ela. Não era pergunta. Na semana passada e 2 vezes antes disso. E ele recusou. Tiago parou diante de um cacaueiro mais velho, de tronco largo e copa densa que estava aparentemente saudável. Passou a mão na casca rugosa. Esse aqui tem 50 anos, disse ele. Foi seu avô que plantou. O coronel sabe exatamente quais árvores o avô dele plantou e não vai deixar cortar nenhuma, mesmo as comprometidas. Ele virou para ela. Não é teimosia simples. É que para ele mexer nessas árvores é como mexer nos ossos de quem ele amou. Ela ficou olhando para o cacaueiro velho por um longo tempo. Isso não vai salvar a fazenda, disse ela por fim. Não vai, concordou ele. Mas você entende por que ele não consegue ver isso? Entendo. Uma pausa.
Entender não muda o resultado. Eles saíram do lote norte quando o sol estava descendo. A luz ficou laranja entre as árvores e o cheiro de fermentação vinha do armazém misturado com a brisa que descia da mata. Era daqueles momentos em que a fazenda parecia inteiramente alheia a qualquer problema humano, bela e indiferente e permanente de um jeito que nada realmente era. "Por que você voltou?" perguntou ela enquanto caminhavam de volta pela trilha de terra vermelha. Ele levou um tempo para responder. "Meu pai passou 30 anos aqui." A voz estava plana, sem drama. Não foi fácil para ele. O coronel é o coronel. Mas seu Benedito nunca foi embora, então eu aprendi que lugar onde seu pai fica é lugar que merece atenção. Pausa. E eu sabia o que estava acontecendo com o fungo. Sabia que ia piorar. Voltei porque sabia que alguém ia precisar saber o que eu sei. Mesmo sabendo que meu pai não ia ouvir. Mesmo assim, ela parou na trilha. Ele parou junto, um passo à frente, e virou para olhá-la. "Por que você está me contando tudo isso?" perguntou ela. "Você não me conhece. Faz 3 anos que eu fui embora. Eu conheço você desde que você tinha 8 anos e quebrou minha régua de madeira porque queria medir o cacaueiro mais alto da fazenda." Havia algo perto de um sorriso no canto da boca, mas controlado. "E por que você foi a primeira pessoa que me perguntou o que eram aqueles frutos murchos em vez de fingir que não viu?" Isabela olhou para ele por um momento. Depois continuou andando. Coronel Heitor os viu chegando juntos pela trilha do lote norte. Isabela viu o rosto do pai da varanda, onde ele estava parado com uma xícara de café na mão. Viu a expressão, não raiva ainda, mas o antecessor da raiva, aquela vigilância fria que era mais severa do que qualquer explosão. Ele não disse nada naquele momento. Disse depois do jantar, quando ela passou pela porta do escritório e ele estava lá, de pé, do jeito que estava na véspera. "O filho do Benedito não é pessoa com quem você anda", disse ele. Ela parou na soleira. "Ele é agrônomo", disse ela. "Sabe o que está acontecendo com os cacaueiros e sabe como resolver." "Eu sei o que está acontecendo com os meus cacaueiros", disse Heitor. A voz estava baixa e tinha arestas. "E sei quem decide o que fazer com eles. Não preciso de opinião de estudante de escola pública com diploma de escola que nunca formou ninguém de valor. Pai, o Tiago Mendes não entra na sede, não conversa com você, não te leva para os lotes sem autorização minha. Entendido?" Ela ficou na soleira por 3 segundos. 5. O suficiente para que ficasse claro que o silêncio era escolha, não obediência. "Boa noite, pai", disse ela. Subiu para o quarto. Ficou na janela olhando para o escuro dos cacaueiros até que as luzes do escritório se apagaram lá embaixo. Pensou no empréstimo. Pensou nos 90 dias. Pensou nos clones resistentes e nos 3 anos que levavam para produzir e nos 50 anos do cacaueiro que o avô do coronel tinha plantado e que o coronel não conseguia ver comprometido pelo fungo porque ver isso seria ver alguma coisa que ele ainda não tinha nome para chamar. Pensou que ela havia voltado para ajudar a fazenda. Não havia dito, nem a si mesma, que havia voltado para ficar. Mas enquanto ficava na janela com o cheiro úmido do cacau maduro entrando pelo vidro entreaberto, ela pensou que talvez não houvesse diferença entre as duas coisas. A proposta chegou numa terça-feira de manhã, em envelope pardo com o timbre da CEPLAC no canto superior esquerdo. Tiago tinha passado 11 dias preparando aquilo. Não eram 11 dias de escrita, eram 11 dias de medições nos lotes, contagem de árvores comprometidas por fileira, cálculo de produtividade esperada com e sem intervenção, levantamento de custo por muda de clone resistente, projeção de retorno em 3 e 5 anos. Havia uma planilha desenhada à mão em papel quadriculado, com 3 colunas e números que ele havia revisado 4 vezes. Havia um mapa do lote norte com marcações em 3 cores diferentes, vermelho para comprometido, amarelo para atenção, verde para saudável. Havia uma carta de 2 parágrafos do técnico da CEPLAC em Ilhéus, confirmando a disponibilidade das mudas. Havia, no fim, 4 páginas dobradas com precisão dentro do envelope que seu Benedito segurava com as 2 mãos na porta do escritório do coronel. "Coronel, com licença", disse seu Benedito. "O Tiago preparou um relatório técnico sobre os lotes norte. Pede licença para o senhor ler quando tiver tempo." Heitor Drummond estava assinando uma nota fiscal. Não ergueu os olhos. "Deixa em cima da mesa." Seu Benedito entrou, colocou o envelope devagar sobre a pilha de papéis e saiu. A porta fechou com o clique suave de quem aprendeu a nunca fazer barulho desnecessário naquele escritório.
Tiago ficou sabendo da resposta naquela mesma tarde, não através de seu Benedito, através de seu Raimundo, que havia passado pela janela do escritório no momento errado e havia ouvido o coronel dizer para Neide, a secretária, que jogasse fora o papel de quem não foi convidado a dar opinião sobre terra que não é sua. Neide não jogou fora. Devolveu o envelope para seu Benedito pelo corredor dos fundos, sem dizer nada, com uma expressão que era um pedido de desculpas. Tiago ficou olhando para o envelope devolvido por um longo tempo. Estava sentado no banco de madeira do lado do galpão de ferramentas, com o envelope sobre os joelhos e a tarde descendo devagar sobre os cacaueiros. Seu Benedito estava de pé a 2 metros, com o chapéu na mão, olhando para o chão. Pai, disse Tiago. Eu sei, disse seu Benedito. 30 anos. Eu sei. E ele ainda não consegue ouvir. Seu Benedito levantou os olhos. Havia neles uma coisa que Tiago conhecia bem. Não era tristeza. Era o cansaço específico de quem ficou ao lado de alguém por tempo suficiente para entender que certas pessoas só ouvem quando o barulho fica grande demais para ignorar. O coronel é um homem de honra à moda antiga, disse seu Benedito com cuidado. Homem de honra à moda antiga tem dificuldade com a ideia de que o mundo pode saber mais do que ele. O mundo não sabe mais do que ele. O fungo sabe mais do que ele. Tiago dobrou o envelope e enfiou no bolso do macacão. E o fungo não vai esperar o coronel decidir que é hora de ouvir. Dona Zefinha encontrou o envelope. Não encontrou literalmente, Tiago o tinha no bolso. Mas havia algo naquela mulher de 78 anos que a fazia saber das coisas antes que as coisas se tornassem sabíveis. Ela apareceu na lateral do galpão quando Tiago ainda estava sentado no banco e seu Benedito já havia ido embora, e a tarde estava quase se tornando noite. Me mostra, disse ela. Tiago tirou o envelope do bolso. Dona Zefinha não o abriu. Ficou segurando por um momento com os dedos nodosos e a pele escura de décadas de sol, pesando o papel como se o peso dissesse alguma coisa que as palavras dentro não diriam melhor. Você foi à escola para poder fazer exatamente isso, disse ela. E ele não quis ouvir. Não quis. Deixa comigo. Dona Zefinha, o coronel não vai. Deixa comigo, repetiu ela, com a mesma voz de quem disse deixa comigo durante 78 anos e foi ouvida nas vezes que importavam. Tiago deixou. Isabela estava no escritório naquela noite quando ouviu passos no corredor externo, do lado de fora da casa, na varanda que dava para o pomar. Passos lentos, de alguém que conhecia cada tábua daquela madeira e sabia quais rangiam. 2 conjuntos de passos. Ela apagou a luz do escritório e ficou na escuridão. Pela janela viu a silhueta de Dona Zefinha descendo os degraus do lado. E viu, alguns metros atrás, a silhueta maior e mais rígida do seu pai. Eles foram para o pomar. Isabela ficou na janela escura por 20 minutos. Não conseguia ouvir nada, a distância era grande e o vento vinha do lado errado. Mas viu as 2 silhuetas paradas entre as mangueiras e viu que o pai não estava andando, o que significava que estava ouvindo, o que já era mais do que qualquer relatório técnico tinha conseguido. Quando as silhuetas voltaram para casa, Isabela foi para a cama. Não dormiu por 1 hora. O quiosque de cacau ficava no fundo do armazém velho. Não era um lugar oficial, era o espaço entre a parede dos fundos e a última baia de fermentação, onde havia um banco de tijolos que alguém tinha construído sem pedir permissão décadas atrás e que ninguém nunca desmanchou. Os trabalhadores usavam para fumar no intervalo. De noite não havia ninguém. Isabela foi lá às 9 da noite. Ela disse a si mesma que estava indo verificar as baias de fermentação, o que era verdade e também não era a razão completa. Ela havia mandado um recado para Tiago através de Graça, a jovem trabalhadora das mãos vermelhas de látex, dizendo apenas armazém velho, 9 horas, importante. Havia se perguntado, depois de mandar o recado, se aquilo era sensato. Havia decidido que sensatez era um luxo que a fazenda não tinha 90 dias para sustentar. Tiago chegou 2 minutos depois dela. Ficaram do mesmo lado do banco de tijolos, olhando para as baias de fermentação no escuro, com um cheiro de polpa fermentada que a essa altura ela já havia parado de perceber como cheiro estranho e havia começado a perceber como cheiro daqui. A proposta foi recusada, disse ela. Não era pergunta. Foi devolvida sem leitura. Eu sei, sua proposta. Eu li. Uma pausa. Como você leu? Perguntou ele. Dona Zefinha me mostrou antes de levar para o coronel. Disse que eu precisava saber o que estava em jogo. Isabela olhou para as baias. Ela tem razão. Os números são conservadores. Você poderia ter projetado retorno mais agressivo para o 2º ano.
Projetei conservador porque se eu prometer demais e entregar menos, a confiança vai junto. Não tem confiança para perder ainda. Então não tem nada a perder sendo honesto. Ela ficou quieta por um momento. Havia algo naquela lógica que era ao mesmo tempo frustrante e completamente sólido. O banco tem prazo, disse ela. Menos de 90 dias. Ele não pareceu surpreso. Isso disse alguma coisa. Você sabia, disse ela. Eu suspeitava. Os números de produção não fecham com o que saiu dos lotes nos últimos 2 anos. Alguém estava registrando mais do que colhia ou vendendo por fora sem registrar, ou as duas coisas. Ou os custos cresceram e alguém cobriu a diferença com crédito sem declarar. Também é possível. Qual das 3 você acha? Ele demorou para responder. Acho que o coronel tomou empréstimo para sustentar a fazenda enquanto os preços do cacau caíam e o fungo avançava. E acho que ele pretendia pagar quando a colheita desse retorno. Uma pausa. E acho que a colheita não deu o retorno que ele esperava e ele ainda não conseguiu dizer isso para ninguém. Isabela ficou olhando para o escuro das baias de fermentação. Ele sabe que eu vi os livros, disse ela. Sabe, eu pedi os livros no primeiro dia. Ele me deu sem hesitar. Ela fez uma pausa. Eu acho que ele me deu porque queria que alguém visse. Só não consegue ser ele mesmo a mostrar. Tiago ficou quieto por um tempo longo. O barulho de um sapo lá fora, o chiado de alguma coisa nos fundos do armazém. O calor da noite de outubro na Bahia que era diferente do calor do dia, mais quieto, mais pesado, mais honesto. Sua proposta, disse ela, se ela fosse aprovada amanhã, quanto tempo até a primeira demonstração de resultado que o banco aceitaria como garantia? 6 meses para os primeiros clones estabelecidos. Com relatório técnico da CEPLAC junto, um banco razoável aceitaria como garantia parcial para renegociação. 6 meses versus 90 dias. São contas que não fecham. Ainda não, disse ela. Havia algo na forma como ela disse isso que fez Tiago virar para olhá-la. Ela não estava olhando para ele, estava olhando para as baias, com a expressão de quem está fazendo o cálculo que ainda não terminou. O que você está pensando? Perguntou ele. Ainda não sei. Ela se levantou do banco de tijolos. Mas quando souber, você vai ser o primeiro a saber. Ela foi embora pelo corredor do armazém. Na porta, parou sem virar. Tiago. Oi. A proposta era boa. Os números estavam certos. Uma pausa. Às vezes isso não é suficiente e a culpa não é de quem fez a proposta. Ela saiu. Tiago ficou sentado no banco de tijolos por mais um tempo, com o cheiro de cacau fermentado ao redor e a ideia de que a filha do coronel era, definitivamente, diferente do coronel, o que era ao mesmo tempo a coisa mais complicada e a única coisa boa que havia acontecido naquela fazenda em muito tempo. Advogado Farias chegou na quinta-feira de manhã num carro que era novo demais para a estrada de terra. Era um homem de 50 anos, calvo, com óculos de aro fino e uma pasta de couro que ele nunca largava. Isabela o conhecia de vista, havia estado presente em 2 visitas dele quando criança, sem entender o que as visitas significavam. Agora entendia. Heitor o recebeu no escritório com a porta fechada. Isabela ficou do lado de fora por exatamente o tempo necessário para ouvir o que precisava ouvir através da madeira velha da porta, que não vedava som com eficiência. 60 dias, não 90. Ela havia calculado errado, ou o banco havia antecipado o prazo. De qualquer forma, o número que ela ouvia Farias repetindo com a paciência do profissional que já deu notícias ruins suficientes para saber que repetição ajuda era 60 dias. Ela se afastou da porta. Foi até a varanda da frente. Ficou olhando para a estrada de terra vermelha pelo qual o carro de Farias havia chegado, que era o mesmo caminho pelo qual o ônibus da aviação Itapemirim havia descido uma semana antes, que era o mesmo caminho pelo qual ela havia chegado com uma mala de couro gasto e 3 anos de Salvador. 60 dias. O coronel não sabia que ela havia ouvido. Ou sabia e estava esperando que ela viesse até ele. Ou sabia e estava com medo de que ela viesse até ele, o que era talvez a possibilidade mais verdadeira. Ela ficou na varanda até o carro de Farias desaparecer pela curva da estrada. Depois foi até o galpão de ferramentas, achou Tiago fazendo manutenção nos podões para a próxima jornada de colheita e disse em voz baixa, 60 dias. Precisamos de um plano diferente. A notícia do empréstimo chegou à vila antes que o carro de Farias chegasse à cidade. Isabela não sabia como. Talvez Neide tivesse dito para alguém sem querer. Talvez a chegada do advogado em si já fosse informação suficiente para quem conhecia os sinais. Em fazenda antiga,
Carro de advogado aparecendo sem festejo tem cheiro específico. As pessoas da vila conheciam esse cheiro. Na sexta-feira, o dono do armazém de insumos em Ibirapitanga mandou recado dizendo que precisava de garantia adicional antes de liberar o próximo pedido de fertilizante. À tarde, o comprador de Ilhéus, que tinha visita marcada para segunda-feira, cancelou sem dar justificativa. Heitor ficou sabendo das duas coisas com 1 hora de diferença, num sábado de manhã que começou com sol bonito e foi piorando junto com as notícias. Isabela o viu no escritório quando passou pela porta aberta. Ele estava de pé atrás da escrivaninha, sempre de pé, nunca sentado quando havia pressão, como se a gravidade fosse uma concessão que ele se recusava a fazer. Mas havia algo diferente na postura daquela manhã. Os ombros ainda retos, mas com um esforço que antes não precisava de esforço. Ela entrou sem bater. Pai, ele virou. Havia raiva no rosto, a raiva que não era raiva de verdade, era o nome que ele dava para o medo. Eu ouvi Farias na quinta-feira, disse ela antes que ele pudesse falar. Sei que são 60 dias, não 90. O silêncio que veio foi do tipo que esvazia o ar da sala. Você ficou escutando atrás da porta, disse ele. Fiquei, porque era a única forma de saber a verdade. Ela não levantou a voz. Pai, eu precisava saber. O que você precisava era confiar que eu estou cuidando. De quê? A voz dela ficou firme, não agressiva, mas firme como madeira de lei. O que o senhor está cuidando? Porque os livros que o senhor me deu dizem que há 2 anos os registros não batem com a produção real. E o lote norte está com 40% dos pés comprometidos pelo fungo. E o banco está com prazo contando. Uma pausa. Eu estudei 3 anos para ler exatamente esses números. O senhor me deu os livros, então me deixa usar o que aprendi. Heitor ficou olhando para ela. Na face dele passavam coisas que ela nunca havia visto passar. Não raiva, não orgulho, algo mais antigo e mais difícil de nomear. A família Monteiro retirou a proposta, disse ele. Ela piscou. Quando? Ontem. Gustavo Monteiro mandou carta. A voz estava plana, sem tom. Disse que, em vista das circunstâncias recentes, a união não seria oportuna no momento. Isabela ficou parada por um segundo. Depois sentiu algo que não era alívio simples. Era mais complicado do que alívio, misturado com raiva de que a situação havia se resolvido por esse motivo e não por escolha dela. Ainda bem, disse ela. Ainda bem? A voz do pai subiu pela primeira vez. Eu construí esse acordo durante 6 meses, Isabela. 6 meses de negociação, de prestígio, de negociar a minha vida sem me perguntar, disse ela. Pai, eu tenho 24 anos. Eu voltei para ajudar a fazenda, não para ser a moeda de troca dela. Você não entende o que significa salvar esta família. Entendo muito bem o que significa. Ela deu um passo à frente. Por isso estou aqui. Por isso fiquei acordada com os livros de contabilidade até a madrugada. Por isso fui aos lotes. Por isso eu sei que temos 60 dias e um fungo avançando e uma proposta técnica que o senhor se recusou a ler porque foi o filho do Benedito quem fez. O nome caiu no ar entre eles como uma pedra. Heitor Drummond ficou muito quieto. Você foi falar com ele, disse o pai. A voz havia mudado, tinha fio agora, o tipo de fio que corta se você não prestar atenção. Depois que eu disse para não falar, fui porque ele é o único aqui que sabe o que está acontecendo com os cacaueiros e sabe o que fazer. O que está acontecendo com os cacaueiros é problema meu, é problema de todo mundo que trabalha aqui. A voz de Isabela saiu mais alta do que ela planejava e ela não recuou. Seu Benedito passou 30 anos nesta fazenda. Edilson tem família para alimentar. Graça está colhendo pela primeira vez na vida. Se a fazenda fechar, essas pessoas vão junto. Ela respirou. Não é só a honra da família Drummond. Nunca foi só isso. O silêncio depois disso foi o mais pesado da semana. Heitor ficou olhando para a filha. Ela olhou de volta, não como filha esperando permissão, como a única pessoa na sala que havia dito uma coisa verdadeira em voz alta. Depois ele se virou para a janela. Vai, disse ele. Ela foi. Mas a derrota não era dela. Tiago começou a cavar na terra de seu Benedito no domingo de manhã. O lote do pai era pequeno, menos de 2 hectares que Heitor Drummond havia cedido décadas atrás como parte do acordo de trabalho, onde seu Benedito tinha plantado seus próprios cacaueiros e uma horta e os pés de banana que Dona Zefinha usava para a farofa. Era terra que não pertencia à fazenda Drummond em escritura, e Tiago sabia disso com a exatidão de quem leu o documento de cessão 3 vezes. Ele abriu os primeiros buracos para as mudas de clone resistente numa fileira paralela à cerca que dividia as terras.
Cada buraco com espaçamento certo, profundidade certa, adubo na medida certa. Fez isso em silêncio, sozinho, com a enxada e os braços, porque não havia pedido ajuda e não havia pedido permissão. Não precisava pedir permissão na terra do pai. Seu Benedito apareceu quando o solo estava no alto e Tiago estava no 12º buraco. Você sabe o que vai acontecer quando ele ver, disse o velho. Sei, e mesmo assim, seu Benedito pegou uma enxada que estava encostada no tronco de uma mangueira. Foram os dois pelo resto da tarde, abrindo buraco por buraco na terra que era deles, paralela à terra do coronel, sem cruzar a cerca, sem pedir nada que não fosse o direito de fazer na própria terra o que lhes tinham negado na terra do outro. As mudas chegaram na segunda-feira. Um caminhão pequeno da CEPLAC, com o nome do órgão na lateral, entrou pela estrada lateral que dava direto para o lote de seu Benedito, sem passar pela sede da fazenda. Tiago havia organizado isso com antecedência, não por esconder, mas porque a entrada principal era de Heitor Drummond e ele não tinha negócio de pedir passagem para plantar na terra do próprio pai. 24 mudas de clone resistente, raiz embrulhada em saco de ráfia. O técnico da CEPLAC, um homem jovem chamado Everton, ficou por 2 horas explicando o manejo, tirando foto para o relatório, assinando o formulário de entrega. Isabela chegou quando as mudas já estavam sendo desembarcadas. Ela ficou na beira da cerca olhando. Tiago foi até ela. Isso é terra do seu pai, disse ela. É terra do meu pai, confirmou ele. Você está plantando na terra do seu pai. Estou. Ela ficou olhando para as mudas, para os buracos abertos, para seu Benedito que conversava com o técnico com uma atenção que ela nunca havia visto no rosto do homem, a atenção de quem finalmente está vendo alguma coisa que esperou muito tempo para ver. Meu pai vai enlouquecer, disse ela. Provavelmente, e você vai plantar assim mesmo. Já estou plantando. Ela ficou quieta por um momento. Depois, eu preciso que você me dê uma cópia do relatório técnico da CEPLAC, completo, com os números de produção projetados. Para quê? Para que eu possa levar ao banco antes do meu pai. Ele a olhou. A sério agora, sem a reserva habitual. Você vai ao banco sem a autorização dele? Vou tentar renegociar o prazo com garantia técnica. Se a CEPLAC atesta que a conversão de clones aumenta a produtividade em X% em 2 anos, um banco com juízo aceita isso como perspectiva de pagamento. Ela cruzou os braços. Não é certeza, mas é melhor do que 60 dias e silêncio. Ele vai ficar furioso. Ele já está furioso. A diferença é que furioso com plano é melhor do que furioso sem saída. Seu Benedito os encontrou juntos na cerca aquela tarde. Ficou olhando para os dois por um momento, a filha do coronel e o filho dele, do lado de fora da cerca que era a fronteira entre 2 mundos, que sempre estiveram a menos de 2 metros um do outro. Havia no rosto do velho uma expressão que Tiago não sabia nomear direito. Não era aprovação, não era preocupação, era algo mais antigo. Tem uma coisa, disse seu Benedito. Os dois o olharam. Tem uma coisa que eu devia ter dito faz 1 ano, continuou o velho. Tirou o chapéu, passou a mão pelo cabelo branco. O coronel sabia do empréstimo antes de você voltar, Isabela. Muito antes. E sabia da situação dos lotes antes de Tiago me dizer. Ele me chamou ano passado, sozinho, me mostrou os papéis e me pediu para não contar para ninguém enquanto ele tentava resolver. Uma pausa. Eu guardei segredo porque ele pediu e porque são 30 anos. Mas eu errei. Devia ter falado. O silêncio que veio depois tinha peso de confissão. Por que está falando agora? Perguntou Tiago. Seu Benedito olhou para os buracos abertos na terra, para as mudas esperando para ser plantadas, para as mãos do filho que ainda tinham terra vermelha nas unhas. Porque você está fazendo a coisa certa, disse ele. E eu não posso mais fingir que guardar segredo de homem orgulhoso é a mesma coisa que leal. A colheita do lote sul terminou numa quarta-feira, com os cestos cheios e os trabalhadores mais silenciosos do que o usual. Havia uma qualidade diferente no silêncio, não o silêncio de fadiga, mas o silêncio de quem sabe que alguma coisa está mudando sem saber ainda para onde vai mudar. Isabela foi aos cacaueiros naquela última tarde de colheita. Andou pelas fileiras vazias onde os frutos já tinham sido tirados, com as mãos tocando os troncos rugosos de cada árvore que passava. O sol estava largo e laranja, o tipo de sol de fim de tarde baiano que deixa tudo com uma cor que parece mentira, mas é a mais honesta que existe. Ela parou no cacaueiro mais velho do lote sul, o de 50 anos, o que o avô de Heitor havia plantado. Ficou olhando para ele. Não havia vassoura nele ainda.
Mas havia, no galho do lado norte, um pequeno crescimento anômalo, denso, diferente da folhagem normal. Pequeno ainda, incipiente, mas ela já sabia o que era. Ela não disse nada para ninguém naquela tarde, mas tirou o bloco do bolso e anotou o número da fileira e a posição da árvore, e dobrou o papel e guardou junto com os outros papéis que ela vinha guardando, números, cálculos, a cópia da proposta de Tiago, o esboço do argumento que ela estava construindo para o banco. A última colheita havia terminado. O que vinha depois dependia do que ela fizesse nos próximos 60 dias. 3 semanas depois do fim da colheita, as primeiras mudas de clone resistente no lote de seu Benedito tinham raiz firme na terra vermelha da Bahia. Tiago sabia disso porque havia verificado de joelhos, com os dedos na terra, sentindo a resistência que as raízes jovens criam quando pegam. Uma tensão sutil, quase imperceptível, mas real. Raiz que pega não sai com puxão leve. Era o tipo de coisa que não se aprende em livro, que seu Benedito havia lhe ensinado quando ele tinha 12 anos e achava que agronomia era só equação. Era uma manhã de novembro, o céu cinza da chuva que havia caído de madrugada, a terra escura e úmida com o cheiro que ela só tinha depois de chuva, mais fundo, mais vivo, como se a terra respirasse diferente quando está satisfeita. Tiago estava terminando a verificação da última fileira quando ouviu o portão da cerca abrir. Virou. Coronel Heitor Drummond do Lacerda estava na entrada do lote de seu Benedito. Chapéu na cabeça, camisa de algodão branca como sempre usava de manhã, expressão que Tiago não conseguiu ler de imediato porque havia camadas demais nela. Raiva, sim, mas outras coisas em cima da raiva e embaixo dela. Tiago ficou de pé. Não recuou. Ficou onde estava, com a terra nas mãos e as mudas enfileiradas atrás dele. O coronel caminhou até o meio do lote e parou. Olhou para as fileiras de mudas. Olhou para os buracos que ainda esperavam plantio. Olhou para Tiago. Isso aqui é terra do Benedito, disse o coronel. A voz estava baixa. É terra do meu pai, disse Tiago. Escritura registrada em cartório desde 1983. Eu sei quando eu cedi essa terra. Então o senhor sabe que eu não precisei pedir permissão para plantar aqui. O silêncio que veio depois tinha a textura de 2 homens medindo a distância entre eles e descobrindo que é menor do que gostariam. Heitor olhou de novo para as mudas. Eram 24, pequenas ainda, com as folhas novas do verde claro que os brotos têm antes de escurecer, fragilidade e promessa ao mesmo tempo. Clone resistente, disse o coronel. Não era pergunta. Seplac série PH16 resistência documentada à vassoura de bruxa. Produtividade projetada 30% acima das variedades convencionais no 5º ano. Tiago disse isso sem arrogância e sem suavidade. Apenas os fatos limpos. Relatório técnico completo está com Isabela. A menção do nome da filha fez alguma coisa se mover no rosto do coronel. Isabela apareceu pela trilha que vinha da sede 10 minutos depois. Ela não havia sido chamada, mas havia aprendido, nas últimas 3 semanas, a ler os sons da fazenda da mesma forma que aprendera a ler os livros de contabilidade, procurando o que estava fora do padrão. O silêncio do lado do lote de seu Benedito naquela manhã era o tipo de silêncio que acontece quando 2 forças estão ocupando o mesmo espaço e nenhuma delas está fazendo barulho de propósito. Ela chegou na entrada da cerca e parou. Seu pai e Tiago estavam a 6 metros um do outro, com as mudas entre eles. Nenhum dos dois havia se mexido. Era o tipo de impasse que se desenvolve quando 2 homens com razões diferentes para não ceder encontram um espaço que não tem saída de lado. Pai, disse ela. Heitor virou. Quando viu a filha, a expressão mudou, não suavizou, mudou, como quando uma equação tem um elemento novo que muda todos os valores sem que nenhum deles seja apagado. Você sabia que ele ia fazer isso, disse o coronel. Eu soube quando ele fez, disse ela, e não tentei impedir porque ele estava fazendo na terra do pai dele, que é direito dele. Você foi ao banco, a informação havia chegado até ele, ela não se surpreendeu. Fui, disse ela. Na semana passada, com o relatório técnico da Seplac e a projeção de produtividade dos clones. Pedi renegociação do prazo com base em perspectiva técnica documentada. Sem me contar. Tentei contar. O senhor me mandou embora do escritório. Heitor ficou olhando para ela. Havia no rosto do pai uma coisa que ela não havia visto antes. Não raiva, não orgulho, mas algo que ficava no espaço entre os dois, que não tinha nome exato, mas que ela reconheceu de algum lugar. Era a expressão de um homem que está vendo alguém que ele criou ser maior do que ele planejou e não sabe ainda se isso é perda ou conquista.
O que o banco disse? Perguntou ele. A voz havia mudado. Não era rendição, era a pergunta de quem ainda é o coronel, mas está escutando. Disseram que precisam de garantia adicional além do relatório técnico. Mas disseram que um laudo conjunto da CEPLAC e uma carta de intenção de comprador parceiro abririam conversa para a extensão de prazo em 45 dias. Ela tirou do bolso uma folha dobrada. O técnico Everton assina o laudo técnico. Falta a carta do comprador. Que comprador? A cooperativa de Ilhéus está comprando cacau de clones resistentes com sobrepreço de 12%, porque o mercado europeu está pagando certificação de origem sustentável. Ela desdobrou a folha e estendeu para o pai. Eu já falei com eles. Se a fazenda Drummond assinar contrato de fornecimento para as próximas 3 colheitas, eles emitem carta de intenção hoje. Heitor ficou olhando para a folha estendida na mão da filha. Não a pegou imediatamente. 3 colheitas, disse ele. 3 colheitas. Com os clones que Tiago vai plantar no lote norte, a produção resistente começa a aparecer no 2º ano. A cooperativa aceita isso como cronograma. Ela manteve a folha estendida, pai. É o caminho. Dona Zefinha apareceu pelo caminho do fundo quando o sol estava quebrando as nuvens. Ela caminhava devagar, como sempre, com o cajado de madeira que usava há 15 anos e que estava tão gasto na empunhadura que havia tomado o formato exato da mão dela. Vestia o avental de chita azul. Trazia na outra mão um copo de alumínio com café. Ninguém se surpreendeu com a aparição dela. Dona Zefinha aparecia onde precisava aparecer há 78 anos e ninguém havia conseguido explicar como ela sabia. Ela foi até o centro do lote e parou entre Heitor e Tiago, olhando para as mudas. Bonito, disse ela. Dona Zefinha, disse Heitor, com uma delicadeza que ele não usava com mais ninguém. Não precisava vir até aqui, vim porque quero. Ela tocou uma das mudas com a ponta dos dedos, a mesma forma cuidadosa com que Tiago havia verificado as raízes. Sabe qual foi a primeira coisa que eu vi na vida? Um cacaueiro. Ela não estava olhando para ninguém em particular. Falava para o ar da manhã. Minha mãe me parindo debaixo de um cacaueiro porque não deu tempo de chegar em casa. Eu vim ao mundo com cheiro de cacau no nariz. Uma pausa. E o primeiro homem que meu pai proibiu de me ver era filho de trabalhador. Filho de homem que não tinha sobrenome de fazendeiro. Ela ergueu os olhos para Heitor. Você sabe dessa história. Heitor ficou quieto. Eu sei, disse ele por fim, com uma voz que tinha décadas dentro. Seu pai me contou, disse Dona Zefinha. Seu pai era o único que sabia. Ela olhou para Tiago, depois para Isabela, depois de volta para Heitor. Eu fui proibida e obedeci porque naquele tempo se obedecia. E o homem que eu amava foi embora para o norte e eu nunca mais soube dele. E eu fiquei aqui. Uma pausa longa. E não me arrependo de ter ficado. Mas me arrependo de ter obedecido. O silêncio que veio depois era do tipo que não pede para ser preenchido. Heitor Drummond olhou para a velha que havia estado naquela fazenda mais tempo do que ele estava vivo. Olhou para a filha, com a folha estendida na mão. Olhou para Tiago de pé entre as mudas com a terra ainda nos dedos. Havia no rosto do coronel uma batalha que Isabela podia ver acontecer. Não entre ele e os outros, mas entre a versão dele que havia chegado naquela manhã e uma outra versão que estava tentando emergir, sem que ele soubesse exatamente como deixar. Quanto tempo para plantar o lote norte inteiro? Perguntou o coronel, para Tiago, direto. Tiago levou um segundo para responder, não de hesitação, mas de reconhecimento do que a pergunta significava. Com 4 pessoas trabalhando 8 semanas, disse ele. Com 8 pessoas, 4 semanas. Eu faço o manejo e o controle técnico. Seu Benedito conhece o terreno melhor do que ninguém. E o lote sul? O lote sul está controlado ainda. Com manejo preventivo, a gente mantém as variedades convencionais produzindo enquanto o norte faz a transição. Uma pausa. O cacaueiro mais velho tem um galho comprometido no lado norte. Precisa ser podado agora antes que o fungo estabeleça, mas a árvore pode ser salva. Heitor ficou muito quieto. Você sabe qual árvore é essa, disse ele. Não era acusação. Era reconhecimento de que o outro havia visto o que ele via. Sei, 50 anos, tronco mais largo do lote. Tiago sustentou o olhar do coronel. Ela pode durar mais 50 se a gente agir agora. Mais silêncio. Dona Zefinha bebeu o café do copo de alumínio com uma tranquilidade absoluta, como alguém que assistia a um temporal de dentro de casa sabendo que a casa é sólida. Heitor Drummond estendeu a mão, não para a folha que Isabela segurava. Primeiro para Tiago. Tiago olhou para a mão estendida.
Depois para o rosto do coronel. Havia naquele rosto o esforço de um homem que está fazendo algo que vai contra a arquitetura inteira de como foi construído. Não contra a vontade, porque a vontade havia mudado, mas contra o hábito, que é mais difícil de mudar do que a vontade. Eles se apertaram as mãos. Não era perdão, não era amizade. Era o início de alguma coisa que ainda não tinha nome e que provavelmente não precisava ter. Depois Heitor virou para a filha e pegou a folha da mão dela. Leu devagar. Ela esperou, Tiago esperou. Dona Zefinha terminou o café. Preciso de caneta, disse o coronel. Isabela tirou uma do bolso. Ele assinou embaixo do documento com a letra grande e inclinada que ela conhecia desde criança, a assinatura do coronel Drummond, que havia sido usada para vender e para comprar e para ceder e para receber, e que agora estava sendo usada para algo diferente de tudo isso, para algo que ainda estava sendo inventado. Ele devolveu a folha e a caneta. O banco, disse ele. Eu ligo hoje, disse ela. Vou junto. Ela olhou para o pai. Tudo bem, disse ela. Seu Benedito chegou pelo caminho dos fundos com a enxada no ombro, quando a conversa havia terminado e as coisas estavam, da forma imperfeita e provisória com que as coisas às vezes ficam, assentadas. Ele viu o filho, viu o coronel, viu a posição deles no espaço e leu o que havia acontecido com a precisão de 30 anos de leitura do mesmo homem. Ficou parado por um momento. Depois foi até a primeira fileira de mudas e começou a verificar as que ainda precisavam de suporte de bambu. Heitor o observou por um momento. Benedito, disse o coronel. Seu Benedito se levantou, com o chapéu na mão, na postura de sempre. Coronel, você devia ter me dito. A voz estava baixa, sem raiva. Sobre o relatório, desde o começo, seu Benedito ficou quieto por um instante. O senhor não estava pronto para ouvir, coronel. Heitor ficou olhando para o velho. Depois, não estava. Uma pausa. Mas era dever seu dizer assim mesmo. Seu Benedito assentiu. Havia naquele aceno algo que resolvia 30 anos de silêncio sem precisar de mais palavras. Com licença, coronel, disse seu Benedito e voltou para as mudas. Isabela foi aos cacaueiros mais velhos do lote sul no fim da tarde, sozinha, com o bloco de papel no bolso e nada mais. O sol estava no ângulo que deixava a luz paralela ao chão, entrando horizontal entre os troncos, e os frutos que restavam nos cacaueiros, os que não estavam na maturidade certa ainda, os que iam para a próxima colheita, pegavam aquela luz de um jeito que fazia a casca dourada parecer acesa por dentro. Ela parou no cacaueiro de 50 anos. O galho comprometido estava exatamente onde ela havia anotado, lá do norte, terceiro galho a partir do tronco, o crescimento anômalo pequeno, mas inconfundível agora que ela sabia o que procurar. Amanhã Tiago ia podar. Era manejo preventivo, era a coisa certa, era o que salvaria a árvore. Ela pôs a mão no tronco. A casca era áspera e irregular, cheia de cicatrizes de onde frutos antigos haviam sido cortados ao longo de décadas. Cada uma dessas marcas era uma colheita. Cada colheita era um ano. 50 anos de frutos, de mãos, de sol e chuva e vassoura de bruxa que ainda não havia chegado nesta árvore, que havia chegado devagar e estava sendo encontrada a tempo. Ela ouviu o passo atrás dela. Você vai ficar, disse Tiago. Não era pergunta. Ela não tirou a mão do tronco. Estou pensando nisso. O banco vai renegociar? Provavelmente. Com o laudo e o contrato da cooperativa, a proposta é razoável. Um banco razoável aceita. Ela fez uma pausa. Não é garantia. Ainda pode não dar certo. Eu sei. Mesmo assim você vai plantar o lote norte. Já estou plantando. Ela sorriu de lado, sem mostrar muito, o tipo de sorriso que não é para ninguém ver, mas ele viu porque estava em posição de ver. 3 anos para a produção plena, disse ela. 2 anos para o primeiro fruto. 2 anos é tempo longo. É tempo suficiente, disse ele, e havia alguma coisa nessa resposta que não era só sobre os cacaueiros, e os dois sabiam. Ela finalmente tirou a mão do tronco. Virou para ele. Eu não sei o que vai acontecer com a fazenda, disse ela. Pode não fechar o acordo. Pode fechar e não ser suficiente. Pode acontecer qualquer coisa entre agora e 2 anos. Pode. Você vai continuar de qualquer jeito. Vou. Por quê? Ele ficou olhando para ela por um momento. Depois olhou para o cacaueiro de 50 anos, para o galho comprometido que amanhã ia ser podado, para a luz da tarde que estava ficando cor de cobre entre as árvores. Porque alguém tem que saber o que fazer quando o fungo chega, disse ele. E porque a fazenda não merece pagar pelo orgulho de ninguém. Uma pausa. E por que você voltou? Ela ficou quieta. Isso é motivo? Perguntou ela. É o terceiro motivo. Não é o único.
Mais é um. Ela olhou para ele por um tempo que era mais longo do que necessário para qualquer resposta e mais curto do que ela queria que fosse. 2 anos, disse ela por fim. 2 anos, confirmou ele. O coronel Heitor Drummond estava na varanda da frente quando Isabela voltou para a sede com a luz quase toda sumida do céu. Estava sentado, pela primeira vez que ela se lembrava, sentado na cadeira de balanço que havia pertencido ao avô e que ele nunca usava, que estava ali como mobília histórica sem função. Estava sentado com as mãos sobre os joelhos e o olhar para a estrada de terra que desaparecia pela curva das mangueiras. Ela subiu os degraus e ficou ao lado dele. Não sentou. Ficou de pé na varanda olhando para a mesma estrada. Eu errei, disse o coronel. A voz estava velha de um jeito que não era cansaço do corpo. Ela não respondeu imediatamente. Havia várias formas de responder aquilo, e a maioria delas seria verdadeira e a maioria delas seria cruel, e nenhuma delas serviria para o que aquele momento era. O senhor tentou proteger o que construiu, disse ela. Da forma que sabia, da forma que meu pai me ensinou, uma pausa, que não é a mesma coisa. Ela ficou olhando para a estrada. Tiago vai podar o galho comprometido do cacaueiro velho amanhã cedo, disse ela. O senhor quer estar lá? Uma pausa longa. Quero, disse ele. Eles ficaram na varanda enquanto a noite chegava devagar do lado dos cacaueiros, trazendo o cheiro que ela havia reconhecido quando desceu do ônibus, úmido, adocicado, levemente podre e completamente vivo. O cheiro de fruto maduro caindo no chão onde ia se decompor e virar terra para a próxima árvore. O cheiro do que continua. Na manhã seguinte, às 5:30, quando o orvalho ainda estava pesado nas folhas e a luz era aquela luz branca e difusa de antes do sol aparecer de verdade, 4 pessoas chegaram ao cacaueiro de 50 anos do lote sul. Tiago com o equipamento de poda. Seu Benedito com a experiência de décadas. Isabela com o bloco de papel e a caneta que ela havia passado a carregar sempre. E o coronel Heitor Drummond, de chapéu e camisa branca, parado a 2 metros da árvore com as mãos atrás das costas, olhando para o galho comprometido com a expressão de um homem que está vendo alguma coisa pela última vez e pela primeira vez ao mesmo tempo. Tiago verificou o ângulo de corte. Posicionou a tesoura de poda no ponto exato, não o galho inteiro, só a parte comprometida, preservando tudo que ainda estava saudável. Pode, disse o coronel. O corte foi limpo. O galho caiu no chão de folhas úmidas sem barulho. A árvore ficou lá igual, com uma ausência no lado norte que demorava um momento para perceber, mas que deixava o resto dela melhor do que estava. Seu Benedito se abaixou, pegou o galho cortado do chão e o levou para longe da árvore, protocolo de manejo, para não deixar o fungo no solo ali. Isabela escreveu alguma coisa no bloco. Data, posição, condição. O coronel ficou olhando para a árvore por mais um momento. Depois colocou a mão no tronco, no mesmo lugar onde Isabela havia colocado a mão na tarde anterior, naquelas cicatrizes antigas de décadas de colheita. Não disse nada. Não precisava. A fazenda Drummond não estava salva. O banco ainda tinha prazo, a cooperativa ainda precisava assinar, os clones no lote norte ainda tinham 2 anos pela frente antes do primeiro fruto. Havia trabalho que não tinha fim à vista, decisões que ainda iam doer, estações que iam testar tudo o que estava sendo construído agora nessa manhã fria e úmida de novembro. Mas a árvore estava de pé, e havia pessoas que sabiam o que fazer, e isso por ora era o que a terra precisava.